santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei, a noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Noite, sejam todos bem-vindos. Deus nos abençoe no meditar da sua palavra durante este culto. Texto bíblico de Mateus 18, 20, Jesus diz: onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. E assim temos também essa certeza de que Deus está conosco sempre, especialmente nesse momento de adoração, de culto. Que Deus, por meio da sua palavra, nos dê a certeza do seu perdão, nos fortaleça a fé, nos oriente por sua palavra. Nós vamos meditar no culto de hoje sobre a administração da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos bens. Esse tema é direcionado pela leitura do Evangelho que temos no culto de hoje. O primeiro hino que nós vamos cantar, baseado no Salmo, cantaremos Como Eu Amo o Teu Tempo. Alegria
fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus queremos nos colocar humildemente e a Ele confessar os pecados, reconhecendo com vergonha os nossos pecados e lhe pedir perdão. Hoje nós vamos usar, está projetado, o Salmo 51, versículo 1 a 12, e com estas palavras do rei Davi, nós vamos então fazer a confissão dos nossos pecados e o pedido de perdão. Juntos então oramos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva-me o desejo de ser obediente. Pelo amor de Jesus, perdoa-me, meu Salvador. Amém. Da parte de Deus, como ministro da palavra e por sua ordem, anuncio a cada um de vocês a reconciliação de Deus conosco por meio de Jesus. Através da morte redentora de Cristo na cruz, Ele nos concede o perdão de todos os pecados. E este perdão, em nome de Deus, declaro a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Perdoados dos nossos pecados, nós queremos agora então não seguir mais o nosso próprio caminho, mas seguir o caminho orientado por Deus para a nossa vida. E assim abrimos as nossas Bíblias, a palavra de Deus, onde então Ele nos conduz, nos direciona, nos ilumina o caminho para seguirmos. E o texto que nós vamos ler no Salmo 90, 1 a 12, nos lembra também de como os nossos dias são poucos, devemos ser sábios e buscar a Deus, administrar o tempo da nossa vida, tendo Deus conosco e buscando a sua palavra. Salmo 90, versículos 1 a 12, nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação lê outro, e assim nós fazemos a leitura deste salmo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos
seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma ombra de noturna, passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como uma erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pensamentos secretos. De repente os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflição. E a vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. E aqui a leitura do Salmo. Nós vamos dar glória ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cantando o próximo hino, Grande Deus, o teu louvor. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos em tua luz, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador, verás com amor em nós dominar, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensinar, que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida. Infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. A leitura da epístola será feita pelo Martin. Está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11. Está mais ao final das nossas Bíblias, no Novo Testamento, na página 168, aqui nas Bíblias da congregação. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão,
e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança da salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Até aqui a leitura da epístola. Obrigado, Martin. Cantamos o próximo hino, hino de gratidão. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A leitura do Evangelho, registrada em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, na página 25 do Novo Testamento. Aqui, assim como já ouvimos no final de semana passada, é um contexto onde Jesus nos traz mais uma parábola sobre o fim dos tempos. Vocês podem permanecer sentados durante a leitura do Evangelho. A palavra do Senhor que diz: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200,
e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão outras 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos fazer a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo niceno. Nos colocamos em pé e assim professamos a nossa fé cristã dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cuja reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas,
e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a remissão dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos nos sentar. Nós vamos nos preparar para a mensagem e o hino proposto que vamos cantar em seguida está relacionado ao tema sobre administração. Só damos o que é teu, seja Senhor qual for. Só damos que vem do céu, confiando ao Senhor. Os bens que vêm de ti nos faz administrar, assim que do melhor aqui possamos nós te dar, sem vida e coração, o lar tão pobre e frio, assim os homens longe estão de quem os redimiu, cativos libertar, perdidos socorrer, e a todos ao Senhor levar, cumpre ao cristão fazer, aflitos consolar, suavizar a dor, e com o solitário andar reflete o nosso amor. Nós cremos sempre, ó Deus, no que disseste aqui, o que fizermos pelos teus, é feito para ti. Deus nos acompanhe e nos abençoe por meio da sua palavra neste momento. Como já mencionamos desde o começo do culto, até fiquei refletindo agora ali sentado no banco, né? Acabei de mencionar antes de cantarmos o hino, né? Que vamos falar sobre administração, né? E aí disse, pô, pastor, vai dar uma aula aí de algo que não está relacionado à Bíblia, será que é isso? Talvez melhor teria sido se falasse administração cristã, ou administração das coisas de Deus, que Deus nos confere, que Deus nos dá, que Deus nos entrega durante a nossa vida. E quando refletimos sobre isso com base nesse texto que ouvimos no Evangelho, primeiro é importante dizer que tudo vai ter um fim, vai ter um momento, né? Ouvimos no Salmo de hoje, ou melhor, no texto do Evangelho de hoje, que vai ter um acerto de contas. É um acerto de contas. Às vezes quando a gente é demitido ou faz um acordo com a empresa ali, a gente faz um acerto de contas para ver quanto que vai ficar. Mas haverá no último dia, isso pode ser também levado em conta em relação à nossa própria vida, um acerto de contas. Mas o que quer dizer isso? O que significa isso?
Mas aqui nós vamos ter que apresentar diante de Deus lá as nossas coisas boas, coisas ruins. Será que é isso? Pois bem, se depender de nós, mesmo que a gente apresente coisas boas, sempre será insuficiente. Diante desse acerto de contas, é importante que nós tenhamos um bom advogado que nos defenda. Esse advogado, conforme a própria Escritura coloca, é Jesus Cristo. Se temos Jesus para nos defender, Ele nos defende de tal forma que se colocou lá na cruz no nosso lugar, para pagar a nossa conta, para nós termos, então, nesse acerto de contas, um acerto favorável a cada um de nós. Por meio da fé em Cristo e pelo perdão que Ele dá, nós temos no último dia, ou naquele momento que Jesus nos chamar, conforme ouvimos na epístola de hoje, por causa de Cristo, quando Ele vier, nós vamos receber esta boa notícia de sermos recebidos nos céus. E isto é maravilhoso, é algo muito bom. Por quê? Porque durante a nossa vida nós recebemos um dom, o dom do Evangelho, o dom do perdão, o dom da salvação. Esse dom, esse presente é que nos capacita e nos coloca nessa situação positiva, favorável nesse acerto de contas. Apenas para lembrarmos, no Salmo de hoje, nos lembra que os nossos dias, eles não serão eternos aqui neste mundo. Tudo terá um fim. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Essa nossa vida é um sonho. Quando nós acordarmos pela graça de Deus, pela fé em Cristo na eternidade, aí sim que teremos a vida verdadeira. Mas aqui os nossos dias são breves, E aí eu gosto sempre de colocar esse salmo tão bonito, Salmo 90, De repente os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Quem conhece ou quem tem mais ou menos essa idade, sabe que vai ter canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. E aí o salmista nos ensina a orar, pedir a Deus, para que tenhamos um coração sábio, que tenhamos sabedoria nesta administração da vida que Deus nos dá. Ainda, eu não coloquei um slide sobre isso, mas no texto que o Martin leu aqui de 1 Tessalonicenses, fala que Jesus vai vir, de surpresa, como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai vir, tem que ficar vigilante. Ou Cristo virá, ou nós vamos morrer, e aí então haverá esse acerto de contas. E aí começamos então a refletir sobre a parábola que nós ouvimos hoje. E esta parábola tem 2 exemplos positivos, mas um negativo. E a este que não administrou bem aquelas 100 mil moedas de ouro, ele ouviu isso de Jesus, ouviu isso do rei, empregado mau e preguiçoso, você não
administrou bem. E esta parábola, que também é conhecida conforme a versão da Almeida, e ali a gente conhece ela como a parábola dos talentos. Essa palavra talento significa um dinheiro, é o nome de um dinheiro. É um talento. Logo a gente pensa assim, o talento que eu tenho, meu talento musical, meu talento teatral no meu emprego, né? Até poderia ser aqui interpretado, mas o que literalmente quer dizer é o dinheiro, né? Talento é uma unidade monetária. E aqui na linguagem de hoje ele coloca como 1.000 moedas, 200.000 moedas, 500.000 moedas de ouro. Que o primeiro e o segundo multiplicaram, fizeram 100%, o dobro. Fizeram muito bem, né? Mas um deles, ele, o preguiçoso, qual deles será que era o preguiçoso, né? O que ele fez? Ele enterrou o dinheiro. E ficou com medo. E não multiplicou. Não usou esse dom. Não usou isso para que pudesse se multiplicar. Mas o que significa isso na parábola? Vamos botar então aí para termos um entendimento, né? O patrão representa Jesus, faz o acerto de contas, né? Muitos contam piadas, acham que é o São Pedro lá que tem a porta. Não, é Jesus, ele é a porta. É por meio dele que se entra no céu, né? Então Jesus aqui representa o patrão. Os empregados significam os que creem. E o dinheiro, ou os talentos, né, conforme a outra versão da Bíblia, simbolizam os vários dons que Deus concede para que sejam administrados. E vejam só, isso é uma dádiva. Nós não temos os mesmos dons. Até podemos ter dons parecidos. E que bom que é assim, né? Imagina se todos fossem excelentes numa só coisa. E o resto, como que seria? Né? Por exemplo, construir casas, isso é um dom. Mexer nos computadores, estou vendo alguns aqui, né? Instalar vidros, né? Isso é um dom. Ser um vendedor, né? Ser um músico, ser professora, professor, isso são dons que Deus nos concedeu. Um agricultor que planta. Também tenho o dom de cantar. Posso usar o meu dom de um bom assador na igreja, de um bom músico, um pintor, um jardineiro, usar os dons também lá na minha casa, no meu lar, usar lá na empresa para ganhar o pão de cada dia. Como eu administro isso? Como fazemos esse malabarismo de tantas coisas que Deus nos dá? Mantendo sempre o equilíbrio, para que a gente não perca esse dom. Não seja um empregado mau e preguiçoso. Que a gente use esses dons para o nosso benefício, mas também para o benefício do reino de Deus. E aí é importante ter o bom senso, né? O equilíbrio de todos os dons que Deus nos dá. É um malabarismo, né? Como administrar isso? Eu poderia aqui dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o meu corpo e a minha mente, como eu administro isso? Eu sou sedentário, eu trabalho muito, exijo muito do meu corpo, além daquilo que eu devia, ou ao contrário. Como eu me alimento, como eu administro a minha saúde corporal, física, né? O mental, né? O que eu estou consumindo, né? Para minha mente, o que eu estou lendo? Estou lendo a Bíblia? Eu estou só no celular? Tem coisas interessantes também? Como eu administro a minha mente?
o que ela recebe, o que eu ofereço para ela melhorar, ela ter conhecimento, que possa ser útil também para outros, mas também para mim. Como eu administro o meu tempo. Só que, então a gente poderia falar por um bom tempo, né? Mas a gente tem que administrar o tempo, então não podemos usar todo o tempo da mensagem para isto, né? Mas a gente precisa dormir, por exemplo, para descansar, ter um dia na semana para descansar. Precisamos trabalhar, estudar, ter um tempo com a família, um tempo para nós mesmos, um tempo de férias. Quem que nos dá todo o tempo? Desde o dia que eu nasci, quem me deu o dom da vida? A cada hora, a cada minuto. E como eu administro isso? Eu tenho tempo para aquele que me dá todo o tempo? Eu tenho uma horinha na semana para ir ali na igreja, ouvir a palavra dele, participar da Santa Ceia? Às vezes, como eu administro esse tempo? Administramos com o cuidado que temos para as pessoas à nossa volta. Isso aqui eu já mencionei, né, dos talentos, né, que a gente pode aqui também aplicar, habilidades que temos, e inclusive utilizá-las para ganhar um salário, ou até mesmo ajudar na igreja, ou ajudar alguém que precisa, né, alguém que está necessitado, né, usar os nossos dons para o reino de Deus. E também, obviamente, se ganhamos um salário, ganhamos bens materiais, ganhamos dinheiro. Aqui é exatamente isso. Como eu utilizo esse dinheiro? Como eu administro isso? Eu administro de uma forma que é só para mim? Porque se eu reconheço que Deus me criou, como falamos no Credo Apostólico, na explicação do primeiro artigo, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, me deu os dons, e através desses eu tenho um emprego, do qual eu ganho algum dinheiro. Como eu administro isso? É só para mim? É para quem necessita? É para Deus? Tem alguma parte que sobra para Deus? E para que serve essa parte que chamamos de oferta? Administramos esta oferta e entregamos a Ele para quê? Com qual propósito? Para que o reino de Deus continue sendo multiplicado, o Evangelho seja anunciado. O Evangelho desta parábola, e aí é o que nos chama a atenção, é aquele empregado que enterra. E aqui nós poderíamos dizer assim, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, da fé em Jesus, nós recebemos este dom. E quando nós guardamos ele só para nós, é como enterrar ele. Se nós aqui da congregação São Lucas temos o conhecimento da palavra de Deus e guardamos ela só para nós que somos membros, estamos enterrando este dom, este evangelho da boa notícia, da salvação, do perdão, de um Deus presente na nossa vida. Percebe? Então o que Deus quer que a gente faça? Que a gente multiplique isso, não guarde só para nós, que a gente compartilhe e fale, inicialmente dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, como congregação, e aí novamente menciono as ofertas, para que esse evangelho seja anunciado. E assim multiplicamos o evangelho de Cristo, através da pregação da palavra, dos batismos, da Santa Ceia, e assim se dá uma boa administração do reino de Deus. A palavra de Deus, né, é o Deus Pai aqui, e o Espírito Santo que representa a bomba, manda o seu Filho para salvar o mundo que está se afogando, né? É para isso que serve
a boa administração de todos os dons, todos os bens, tudo que recebemos de Deus, para empenhar na salvação do mundo, através de Jesus Cristo. É isso que fala esta parábola. Gosto muito desse, talvez esteja meio pequenininho, né? Mas aqui tem uma boa ilustração, que eu sempre mostro na instrução de confirmandos, e quando alguém faz profissão de fé, que aqui, ó, aqui está Deus, e Deus nos dá todos os dons, né, que precisamos para a nossa vida. Ele nos dá 100%. Tudo que temos e somos, reconhecemos que recebemos por graça, por amor, sem nenhum merecimento da parte de Deus, especialmente por meio de Jesus Cristo. E desses 100% nós devolvemos quanto para Deus? 100%, tudo. Ah, mas não vai sobrar nada. Não, como lidar esta administração? Ó, uma parte fica comigo, com a família, né? Tem que pagar minhas contas, os boletos, as taxas, as tarifas, mas tenho uma parte que eu administro e entrego como oferta. De novo, para que a oferta? Para que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, continue multiplicando, rendendo juros, dobrando, para que mais pessoas ouçam. Tem essa definição que eu encontrei na Bíblia da Reforma Luterana. Aliás, faço propaganda aqui, é uma excelente Bíblia, com diversas anotações muito boas, e esta está lá, ó. No nosso relacionamento com Deus e o mundo é como administração de algo. Devemos usar tudo o que nos foi confiado de tal forma que beneficie o reino de Deus. Tá, mas vamos adiante, tem mais. Hoje temos mais meios materiais e tecnológicos do que qualquer geração anterior, porém muitas vezes usamos essas ferramentas de forma egoísta, só para nós. Ou seja, enterramos aquele valor que aqui representa o Evangelho de Cristo, que guardamos só para nós. E aí, olha só que bonito, uma promessa infalível está unida à administração fiel das coisas de Deus, dos dons que Ele nos dá. Se usarmos as coisas que nos foram confiadas por Deus de acordo com os seus propósitos, seremos abençoados aqui nesta vida e na eternidade. E assim, vamos parar nas mãos de Deus lá no céu. Aliás, falando de administração, e para concluir, lembro que nós temos como referência de administração o nosso próprio Deus, que administrou, dando tudo o que tinha, aquilo que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso, a sua fortuna, a sua riqueza. Deus deu o seu Filho, Jesus, para nos salvar, nos perdoar, sem que a gente não tenha nenhum merecimento disso. E aí, em contrapartida, conforme a Bíblia nos diz, Deus usou na sua administração aquilo que Ele tinha mais valioso para resgatar quem? Como falamos muitas vezes nas confissões de pecados, eu, pobre e miserável pecador. Pensando assim, num primeiro momento, Deus fez uma péssima administração, não é mesmo? Trocou o que tinha de mais precioso por nós, pecadores. Mas aqui então nós percebemos o amor que Deus tem. Como você e eu, nós somos valiosos para Deus, ao ponto de Ele dar
o próprio Filho para nos resgatar, para nos ter em suas mãos, para nos salvar, para nos cuidar na nossa vida que passamos aqui. Então que tenhamos isso em mente, que o nosso Deus administrou, dando tudo o que tinha em nosso favor, para nos salvar. Que Deus assim conceda em sua graça, e que guarde essas palavras no nosso coração. Amém. Em cada culto nós temos um momento que entregamos as nossas ofertas, que não é para pagar perdão de pecados, nem um lugar no céu, não é para a gente usar como barganha, né? Eu vou te dar tanto, Deus, se tu vai me dar o dobro. Isso biblicamente, Deus até nos abençoa, mas Ele nos abençoa antes, né? Ele nos dá todas as coisas primeiro, e nós apenas reconhecemos com gratidão e ofertamos reagindo a esse amor de Deus. Aliás, o que nos move a ofertar é o Evangelho de Cristo que está em nós, né? Se dependesse de nós, sempre temos dificuldade de botar a mão no bolso e ofertar. Mas o Espírito Santo de Deus, a fé que age por meio do amor que Deus demonstrou a cada um de nós, nos leva a ofertar. Ofertar com alegria daquilo que recebemos já do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Este hino que nós vamos cantar durante a entrega das nossas ofertas, também fala sobre esta boa administração das coisas de Deus, a administração cristã. Enquanto cantamos este hino, trazemos as nossas ofertas aqui à frente, como de costume. Nós vamos orar e incluiremos
aqui alguns pedidos. Durante a semana, nós já vimos orando pela dona Ivone, a irmã da Beth, que é a faxineira aqui da congregação, e ela veio a falecer durante a semana, então queremos incluir, como também faleceu o seu Ivo Bauer, faleceu na quinta-feira, foi sepultado ontem, então queremos incluir, o culto em memória será no próximo domingo, mas queremos aqui orar pelos familiares. Novamente preocupa as enchentes, né? Então queremos novamente orar por todas essas pessoas que de uma forma tão triste são atingidas pelas enchentes. Como também essas guerras que acontecem, né? Essas que são noticiadas na televisão, outras que nem são tão conhecidas pelo mundo afora, algumas até pertinho de nós, por exemplo, a guerra do tráfico, né? Então traz muitas vítimas, que Deus então também olhe e ampare essas pessoas. Queremos incluir também o pequeno Filippo, agora não vou lembrar, Lentz Emerel, mais ou menos isso, né? Infelizmente ele é conhecido de muitos aqui da congregação e tem 3 anos e foi diagnosticado com leucemia. Inclusive colocamos lá no grupo da congregação, a família está pedindo para que doem sangue lá no hospital de Porto Alegre, precisa muito sangue. Então quem puder fazer a doação pode também aí fazer, além de orar, fazemos também isto. Queremos também aqui incluir a Fabiane Bauer, que está prestes a ganhar o primeiro filho, né, que também é sobrinho do Mártir. Não, mas o filho que vai nascer vai ser sobrinho, né? Isso. E também o aniversário do Guilherme Bauer, esse é irmão, isso. E do Oliver, que é compadre, né, e amigo. E também incluímos aqui os aniversariantes da semana, no dia 13, o Daniel Paiva, no dia 14, a Gabriela Bischoff e o Sérgio Karoff, no dia 16, o Adir Reinheimer, no dia 18, a Ana Caroline Costeira e a Nilda Reinheimer, e no dia 19, o Guilherme Ros e o Rodrigo Hartmann. Vocês podem permanecer sentados e queremos nos dirigir a Deus para conversar com Ele. Pai Celestial, novamente nós nos aproximamos de Ti, na certeza de que Tu nos ouves conforme a palavra bíblica nos ensina. Sabemos também que não merecemos nada da Tua parte, mas mesmo assim, que tens um coração misericordioso, és um Pai amoroso, e por causa do Teu Filho Jesus, o Senhor nos concede muitas bênçãos em nossa vida, e Te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela vida, pelos dons que nós recebemos, e através desses dons podemos ter um emprego e também auxiliar e ajudar muitas pessoas, e ao mesmo tempo proclamar o Evangelho da salvação. Querido Deus, que sejamos responsáveis com os nossos dons e não negligentes, para que eles não sejam tomados de nós, que possamos utilizá-los no Teu reino para proclamar o Evangelho da salvação em Cristo. Obrigado, querido Deus, pela família, pelos amigos. Obrigado pela saúde, pelos bens materiais. Agradecemos pela congregação São Lucas, onde temos o refúgio da Tua palavra, onde temos uma comunidade que podemos conviver como irmãos na fé e juntos nos dedicar para o objetivo de engrandecer o reino de Deus. Nós Te agradecemos também pelos aniversariantes desta última semana, os abençoe ricamente com saúde,
principalmente que possam sempre permanecer conectados por meio da fé a Cristo Jesus. Temos pedidos para Te fazer, Senhor nosso Deus. Cuida da Fabiane Bauer, que está aguardando o seu primeiro filho, que tudo dê certo, que o Senhor a proteja, guarde, como também o nenê que está para vir. Abençoa a Vitória também, para que continue com a sua gestação, com essa moça que estão aguardando, que ela cresça saudável e também que a própria Vitória esteja bem junto com Marte. Nós Te pedimos para que esteja presente na vida de todos aqueles que estão doentes. Talvez aqui não foram mencionados os seus nomes, mas o Senhor muito bem os conhece. Talvez nós mesmos que estamos aqui neste culto, ou um familiar, um amigo, um conhecido, um vizinho, um colega de trabalho ou de escola, que passa por um momento difícil, seja ele qual for, que o Senhor também olhe para ele e lhe restabeleça a saúde e ajude a solucionar os problemas da sua vida. Conforta os enlutados, a Beth, que perdeu a irmã, a Dona Ivone, também pelo falecimento do seu Ivo Bauer. Consola os familiares, como também aqueles que há mais tempo já perderam seus entes queridos, que os conforte também. Esteja presente na vida do pequeno Filipe, dos seus pais, que tiveram essa notícia tão ruim, dessa leucemia, que ele possa ter todo o cuidado, o tratamento. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os procedimentos médicos, que sejam todos bem-sucedidos. Envia os Teus santos anjos e cuida deste menino e lhe dê a recuperação. Dê também a todos que sofrem nesses momentos de angústia uma fé firme, inabalável, perseverante, para que continuem firmados em Cristo Jesus. Ampara todas as famílias atingidas pelas enchentes, aquelas pessoas que são vítimas das guerras. Conforta principalmente aqueles que perderam bens e também familiares. Abençoa a congregação São Lucas, especialmente agora quando nós nos aproximamos do final do ano, onde temos uma assembleia com eleição. Que o Senhor também capacite e possamos assim ter líderes na nossa congregação que possam Te servir, usando o seu tempo, os seus dons. Que o Senhor toque a vida de cada um deles, para que assim possam ser voluntários no trabalho diante da congregação. Nós Te agradecemos por todos os líderes que esta congregação sempre teve, e assim, junto com os pastores, tem o propósito de pregar o Evangelho de Cristo para todo mundo. Nós Te pedimos, querido Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nos colocamos em pé e oramos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos preparar para o momento da Santa Ceia, permanecendo em pé, como uma forma de oração. Temos no livro de Apocalipse, capítulo 5, oramos e cantamos
e assim nos preparamos para o momento da Santa Ceia, cantando este hino: Digno és, ó Cordeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar? Na distribuição da Santa Ceia, como de costume, começamos por esse meu lado direito, da frente para os fundos, depois o outro lado começa dos fundos para frente, sempre vindo pelo meio, voltando pelas laterais. E enquanto isso nós ouvimos um fundo musical, o Martin nos auxilia na distribuição. Venham porque tudo está pronto. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Os homens, Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Todas as vezes que comemos e bebemos, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, Ele nos dá o perdão dos pecados, nos fortalece a fé em Cristo para a vida eterna. Queremos agradecer a Deus, ficamos em pé e oramos. Senhor, nosso Pai Celestial, muito obrigado, porque neste culto ouvimos a Tua palavra, recebemos a Santa Ceia, que nos dá perdão dos pecados, nos fortalece a fé em Jesus para a vida eterna. Que este também nos encoraje a testemunhar com palavras e ações, com ofertas e orações. Que essa também nos leve a olhar e estender a mão ao nosso irmão necessitado, e assim possamos ajudá-lo, demonstrando a fé que temos em Ti. Nós Te louvamos e glorificamos, ó Deus Pai, que vive e reina com Deus Filho, nosso Senhor Jesus, e com o Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar? Nós vamos cantar o último hino de conclusão do nosso culto. Vamos cantar 2 vezes, ele tem apenas uma estrofe. Então cantamos e repetimos.
Deus.